Fiat Palio Way. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai atender às suas necessidades e prioridades ao escolher um carro e também se ele vai encaixar no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Palio aqui em análise, como eu disse, é na versão Way com motor 1.0, 8 válvulas, flex manual, 4 portas, ano 2015, um dos últimos aí dessa geração do Palio bolha no nosso mercado. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 32.197. Já a tabela FIPE, bem próxima desse valor, R$ 32.451. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Placas que também, se ele não tiver as Mercosul já instaladas, você vai precisar colocar se você estiver comprando esse carro de um outro município. Então, aqui na minha região é cobrado em média R$ 300 por essas placas Mercosul. Sendo assim, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, então na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 32.997,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então, para esse carro vai ficar em R$ 1.298,04. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui em Minas, foi de R$ 33,66. Seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Aqui eu vou considerar uma média de 5% sobre o valor da tabela FIPE para carros com até 10 anos de fabricação. Então fica em R$ 1.622,55, mas tenha em mente que esse aqui é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, cidade que você mora, o uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, vai depender também da empresa que você fizer a cotação, então para cada realidade esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2020 esse carro estava avaliado em R$ 26.279. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.057,33, o que dá 7,83% em média que esse carro inflacionou por ano. Ou seja, no acumulado dos últimos 3 anos, ele inflacionou um pouco mais de 21%. Então é um carro até bem procurado, que teve o seu preço aí bem inflacionado juntamente com vários outros do nosso mercado. Então, por esse histórico mais atípico que tivemos no nosso mercado, não dá para utilizarmos esses valores de inflação para estimarmos como vai ser o preço desse carro daqui a 3 anos e calcularmos uma possível depreciação que ele possa sofrer. Então, vamos somar apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 2.954,25 com relação a documentos, o que dá por mês R$ 246,19 que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter um carro desse na sua garagem todo regularizado, com um possível seguro para ele aí, caso você queira. Falando agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Palio Way 2015 1.0? Mas antes eu tenho um recado para você. Precisa de peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, tudo para o seu carro? Então acesse nosso link de afiliado e garanta uma compra mais segura e com os melhores preços da internet. Link na descrição. E vamos começar falando aqui do kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 55,00, bem acessíveis, assim como os discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 258,00. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 por R$ 90,00.
E os pneus medidas 175/65/14, encontrei os 4 Continental Conti Power Contact por R$ 1.396, preço também bem interessante comparado com vários concorrentes. Além disso, óleo de motor, a especificação aqui da Fiat é a viscosidade 5W30 para esse ano modelo e esse motor Fire, que pega 2,7 litros considerando uma troca com filtro. Então, cotei 3 litros de um Petronas Silenia Perform API SP 100% sintético 5W30, ficaram por R$ 120. Correia de acessórios é um veículo que utiliza 3, dependendo dos acessórios que ele tiver, né? Então é uma para o alternador, outra para a direção hidráulica e outra para o ar-condicionado. As 3 juntas ficam por R$ 98, preço também bem acessível. E aqui não tem tensores incluso, é o preço só das correias. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso, também da Gates, ficou por R$ 245, outro também aqui bem acessível, assim como os filtros, encontrei todos da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 23, filtro de óleo, R$ 27, filtro de combustível, R$ 24 e o filtro de cabine, R$ 26. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Nakata, pressurizados a gás por R$ 1.200, então também preços aqui bem acessíveis, mas é claro que ainda não estão inclusos aqui kits de coxins, batentes, coifas, nada disso, é o preço só dos amortecedores. Somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$ 3.562. Não é um somatório para você imaginar que vai trocar tudo isso de uma vez. Se você pegar um carro desse bem revisado, você vai ter esses custos ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então, talvez troque ali um óleo de motor no primeiro momento com filtro, depois talvez venha ali uns 2 pneus. Esse somatório aqui é para você comparar com outros vídeos que eu já fiz aqui no canal e saber qual tem a cesta de peças mais barata. E para isso, vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo. Mas fique comigo porque ainda tem muita informação importante sobre esse Palio Way. Agora falando de custos envolvendo abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente equivalente ao etanol aqui em vários postos, que está numa média de R$ 5,69 o litro. E esse carro tem um tanque de 48 litros, então fica em R$ 273,12 para enchê-lo. E falando aqui de dados oficiais de consumo na cidade, é um carro que faz 8,2 km por litro com etanol, 11,9 com gasolina. Estrada 10 no etanol, 14,6 com gasolina. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir números até um pouco melhores aí na prática. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia com tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 394 km se estiver abastecido 100% com etanol, ou 571 se tiver com gasolina. Já na estrada com etanol, 480 km, com gasolina 701. A autonomia está ligada diretamente ao consumo que você vai conseguir obter aí nos seus trajetos. Então, também pode variar de acordo com várias situações. Mas, de uma forma geral, é um carro considerado até econômico em vários tipos de uso. Mas falando agora de lista de equipamentos versão Way 2015, vinha de série apenas com obrigatório por lei, que é o duplo airbag frontal e freios ABS. E tinha os opcionais de direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, rodas de liga leve, ar-condicionado e faróis de neblina. Então, esses itens opcionais, né, por exemplo, direção hidráulica e ar-condicionado, vão influenciar se ele vai trabalhar com uma correia, 2 ou 3, o que também, consequentemente, vai influenciar lá nos custos de manutenção. Mas eu recomendo fortemente que se você vai comprar um carro desse, prefira um que tenha pelo menos a direção hidráulica e o ar-condicionado para te dar um pouco mais de comodidade, mais conforto a bordo e também facilitar a revenda futura desse carro. E o sistema de som vinha com um opcional de apenas entrada USB para o ano modelo desse carro. Falta muito em conectividade, não tinha nem Bluetooth, nem comandos no volante. Eu sei que é um carro de entrada, era um carro para ser vendido mais barato, muitos desses foram vendidos inclusive para frota, mas ainda assim podia ter um pouco mais de equipamentos disponíveis, nem que seja como opcionais, né? Vai entender. Mas falando agora de conjunto mecânico aqui, esse Palio já vinha equipado com motor Fire, já atualizado aí para a versão Evo, né, que é o comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Só que nesses 1.0 não tinha variador de fase igual nos 1.4. Então a potência aqui do 1.0 é de 73 cavalos na gasolina, 75 no etanol a 6.250 RPM. E o torque 9.5 kg/Fm na gasolina, 9.9 no etanol a 4.500 RPM.
Então, é claro, a cilindrada também é menor, 999 centímetros cúbicos. Então, ainda não é um motor que entregava aquele bom desempenho. E para um carro de 967 kg, a relação de peso-potência fica em 12,9 kg por cavalo. E o 0 a 100 feito em 13,6 segundos. Então, um motor relativamente fraco para o peso de carroceria. E com o torque máximo vindo num giro mais elevado, você tem que esticar mais as marchas para ver todo esse desempenho aparecer. Pode ser um bom carro econômico para o circuito urbano, mas para viagens na estrada, dependendo se você tiver ele com mais passageiros, bagagens no porta-malas, pode talvez não ser dos mais econômicos, infelizmente. O câmbio é manual de 5 marchas C513, os engates são mais imprecisos, é uma alavanca que você tem que se acostumar ali, principalmente com a posição da terceira e quinta marchas, dá uma confundida no início, mas depois você se acostuma, porém é um câmbio mecanicamente bem confiável, bem resistente, utilizado por vários anos aí na linha Fiat. Sistema de suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, e os freios a disco na dianteira são do tipo sólido, por isso também são um pouco mais baratos, como vimos lá na cesta de peças. E na traseira usa o sistema do tipo tambor. Já o sistema de direção tinha a opção de assistência hidráulica mais convencional, numa possível manutenção corretiva também não vai ser tão caro. E o porta-malas tem 290 litros de capacidade, adequado, ok, aí para um hatch compacto de época, e ainda conta com banco traseiro rebatível caso você precise e queira aumentar essa capacidade de carga. Então, quais são os pontos positivos principais de você pegar um Palio Way desses últimos aí que saíram, né? Primeiro é o seu motor confiável, de peças baratas, fáceis de encontrar, como vimos aqui em detalhes, em números, né? Tudo que eu fiz levantamento de preço para esse carro, encontrei com muita facilidade aí na internet, preços, como vocês viram, bem acessíveis. É um motor de baixa complexidade mecânica, então o seu mecânico de confiança vai dar uma manutenção aí sem maiores problemas. É um carro de até bom consumo de combustível, dependendo ali da situação, vai entregar excelentes médias. Não é à toa que é um carro muito utilizado hoje em dia também em aplicativos. Isso é um bom termômetro, né, para dizer que é um carro econômico, só que a contrapartida é que você tem que ficar atento ali com a procedência, se você não vai pegar um carro que talvez tenha sido muito rodado, se passou por todas as revisões de forma correta. Caso você não queira um carro com uma alta quilometragem, tem que olhar com um pouco mais de calma, de paciência, ver várias unidades até encontrar um aí da forma que lhe agrade melhor. Além disso, um carro de suspensão confortável, bom para passar por ruas e estradas não muito bem pavimentadas, é um dos grandes pontos fortes aí de vários veículos da linha Fiat. Além de ter um bom acabamento interno, não é aquele acabamento que usa soft touch para todo lado, é um plástico duro mesmo ali no painel. Só que é um acabamento que faz pouquíssimo ruído com o passar do tempo, menos ruído com o passar do tempo e tem uma qualidade melhor do que os seus concorrentes ali de época. Os bancos são confortáveis também, numa clara filosofia da Fiat, né, de fazer carros sempre mais voltados para o conforto, então ponto que eu considero positivo. Carro de posição boa, de guiar mais altinha, para quem gosta também pode ser uma boa opção. Carro de boa altura do solo, principalmente nessa versão Way, tem um vão livre mínimo de 160 mm, então numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem, vai ser mais difícil de você raspar o fundo desse carro. E é um carro barato pelo seu ano de fabricação. Então, pelo ano de fabricação, é mais fácil de você encontrar um menos rodado. A contrapartida, como eu já disse, é que se for um carro que tiver sido muito utilizado em aplicativos, talvez esteja com a quilometragem mais avançada. Então é um carro que vai de 8 a 80 na questão da quilometragem média. E já que estou falando de pontos de atenção, outro detalhe aqui para você ficar ligado é com relação ao step, que usa medidas diferentes dos pneus principais, né? Aqui com os 165/75/14. Então, quando você precisar utilizar o step, vai notar um comportamento dinâmico um pouco diferente. Não pode abusar muito da velocidade aí nessa situação. O desempenho é fraco, como já falamos aqui em números. Tem alguns recalls em aberto para esse modelo aí de Palio, então se o carro que você está olhando para comprar não tiver atendido a todos eles, você não vai conseguir hoje em dia mais transferi-lo para o seu nome. Então fique ligado, faça todas essas ressalvas com o vendedor antes de fechar negócio. Engates do câmbio, como eu disse, não são dos melhores, são mais imprecisos.
A lista de equipamentos é fraca, tanto em itens de série quanto em opcionais disponíveis. Também não tinha, por exemplo, retrovisor elétrico nem como opcional, o que eu considero uma falha. Além de um carro que não tem uma boa estabilidade ao fazer curvas, a suspensão ela é mais voltada para um conforto ao rodar e é mais elevada nessa versão E. Então, atenção redobrada em curvas de alta velocidade, porque pode ter uma inclinação um pouco maior aí de carroceria. É um carro mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não seria de outra forma nessa plataforma bem antiga, desde o primeiro Palio que foi lançado aqui no Brasil lá por meados de 96, 97, né? Então não é dos mais seguros de fato aí em caso de colisão. A revenda pode ser um pouco mais difícil também por aquele histórico de ter muitos aí que já foram utilizados em aplicativo, consequentemente também pode passar por uma desvalorização maior no médio e longo prazo. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Palio Way, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre um Palio Way, um outro carro da categoria ou até de outras categorias, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.